Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo um corte aí dos donos da bola, falando muito sobre o Atlético, trazendo a entrevista aí coletiva do Cuca e do Victor ao vivo, rapaziada. Trazendo aí o melhor corte da entrevista, a gente traz para vocês aqui no Jornal do Galo. Bom, rapaziada, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o like. Bora tocar esse vídeo aí, rapaziada. E a gente já começa o programa de hoje já ouvindo o Vitor Bag, falou lá no Atlético, ele que é o diretor de futebol do Atlético, tem muita coisa para falar. Na verdade, tá falando ao vivo, mas a gente já fez um corte aí para já colocar para vocês aí o que o Vitor tem para falar pro torcedor atleticano que tá muito preocupado com a temporada. Vamos ouvi-lo. Espero quanto antes poder contar com o jogador, mas para falar a verdade para você, a gente tem trabalhado muito. Ontem à tarde aqui, foi o dia inteiro aqui trabalhando. E o mercado hoje ele é muito diferente do que era no passado. O mercado é muito diferente. Eu lembro, cara, em 2004, eu fui contratado pelo São Paulo e eu consegui levar uma base do Goiás toda para o São Paulo e montamos ali um timaço. Onde você acha hoje esse tipo de jogador emergente como eram naquela ocasião? O Fabão não era o Fabão, nem o Danilo, nem o Josué, nem o Grafite. Eles viraram também depois de terem ido ao São Paulo, mas você não encontra mais hoje esse tipo de jogador. E se encontrar, cara, os preços são absurdos. Eu fiquei perplexo, né, em participar das coisas aí com o Vitor, de como as coisas inflacionaram e como se tornaram quase que inviáveis. Então a gente tem que ser muito criativo, tem que usar a criatividade para buscar, dentro da responsabilidade, buscar jogadores, né? Não são 3 atacantes, na verdade, são 2 que a gente busca e mais alguns outros em outras posições que acabaram saindo, né? Do momento do final do ano até agora, se eu não me engano, saíram 8 jogadores. Então a gente tem que recompor para ficar com uma base forte também. Realmente os valores aferidos pelo Paulinho vão ser reinvestidos nas contratações, né? E o valor dessas vendas ou dessas saídas de Zaratio e Batalha vão ser incorporadas também a esse montante. Obviamente que a gente procura qualificar, não é só contratar para ter o jogador e ser pouco utilizado. Então a minha busca junto com o Cuca e os demais membros responsáveis por essa área é realmente qualificar, né? Temos uma base de equipe já montada em relação ao ano passado e a ideia, como o Cuca falou, é rejuvenescer e qualificar, né? Suprindo as carências que nós temos. Então, dentro desse montante que nós temos, vamos buscar fazer a melhor distribuição possível para realmente tornar a equipe ainda mais competitiva. Né? Eu chamei o Vitor, mas já veio o Vitor junto com o Cuca, acrescentou no que eu chamei. Então, tá valendo, o Cuca também colocando as suas posições aí, principalmente quanto a essa questão do mercado inflacionário, tá muito caro o futebol brasileiro, e é claro que a gente vai bater muito papo sobre isso, e vai ao longo, né, do programa, a entrevista do Vitor tá rolando, e se tiver algum ponto interessante que ele vier a falar, que gere um debate aqui com a gente vai estar, é lógico, colocando no ar para vocês aqui de forma imediata, né? Porque o Atlético tem muita coisa para responder junto ao seu torcedor e tem muitos questionamentos. Deixa eu apresentar a turma que está com a gente aqui hoje no programa Os Donos da Bola. Doleta! Tamo junto. Tudo bem? Mais uma vez, tudo bem. Meu mestre Ricardo Drubski. Satisfação gigantesca, viu? Obrigado. Sempre muito bom bater papo com quem entende e sabe muito. E ó, só um detalhe. O que o Cuca falou no bate-papo dele, em off, a gente estava conversando com algo muito parecido ali sobre futebol, sobre negócios, sobre mercado, e o Ricardo vai falar bastante com a gente. Pedrão, sempre bom, viu? Valuzeiro, meu ídolo. Grande Altinho. Tudo bom? Ótimo. Beleza. Ô Dola, o que já dá para você recortar do que foi falado pelo Cuca e também pelo Vitor nesse primeiro trecho aí que a gente colocou das entrevistas que estão rolando lá na Cidade do Galo? Boa tarde, Elton, companheiros, pessoal de casa. Dá pra gente já notar algo que já vem sido debatido há algumas semanas, né? Desde que a temporada
acabou e iniciou esse mercado da bola aí. Tá realmente muito caro, a gente vê os valores de transferências para todo lado aí, os clubes estão precisando desembolsar muito dinheiro para poder contratar bons jogadores. O Palmeiras, inclusive, veio aqui no Atlético e desembolsou um bom dinheiro para contar com o Paulinho, por exemplo. Mas aí a gente fica naquele questionamento, né? O quanto vale a pena você desfazer de jogadores e aí tem que considerar muito bem o valor das propostas que você recebe, porque na hora de buscar a reposição, é essa dificuldade que acaba encontrando, né? E o Atlético tem um problema duplo, porque o Atlético também, ao mesmo tempo, está fazendo essa oxigenação, que eles chamaram, né, do elenco, e aí desfez de jogadores reservas também. Então, quando um outro time vê que o Atlético está interessado em contratar um atacante, sabe que o Atlético está com um certo desespero para conseguir esse atacante, precisando muito porque não tem hoje nem mal o time titular para escalar ali no ataque. Então, se eu sou o Atlético Paranaense, no caso do Coelho, o Santos, no caso do Soteldo, vem o Atlético contratar meu jogador, eu vou fazer uma resistência, vou pedir um pouquinho mais, porque eu sei que o Atlético está com dinheiro em caixa porque vendeu o Paulinho, está com dinheiro mais ou menos em caixa também, eu não achei que foram bons valores, mas vendeu o Zarate, vendeu o Batalha. É bem baixo, né? Dá então, 3,5. Mas também está agregado ali, que o Vitor inclusive falou na coletiva, e o Atlético está precisando de pelo menos 2 atacantes e está desesperado para comprar. Então eu não vou vender por qualquer valor também o meu jogador para o Atlético. Porque eu sei que o Atlético vai, no desespero, é muito possível que acabe pagando um pouquinho a mais para poder ter logo o jogador treinando e entrando em ritmo e entrosando com os atletas que já estão aqui. Então, o que dá para perceber é que o Atlético está enfrentando uma dificuldade, mas uma dificuldade que já era bastante previsível. O que eu acho que faltou, então? Se o Paulinho era um jogador que o Atlético sabia que podia fazer um bom dinheiro com ele a qualquer momento, pelo menos um plano B, uma quase reposição dele já tinha que estar no elenco, para o Atlético poder ter o tempo necessário para fazer uma boa negociação para trazer a reposição. Agora que o Atlético está ali desesperado para contratar, vai ficar muito mais difícil. Ô Ricardo, a gente tem falado muito de valores nos últimos anos dentro do futebol brasileiro. Você trabalhou com o esporte na temporada passada, viveu a realidade do esporte na temporada passada e tem visto o ano virar com valores absurdos. Hoje você está trabalhando no Vila Nova, técnico do Vila Nova. Você tem sentido também que essa forma inflacionada do mercado, os valores, tem a cada ano também aumentado, não só nos grandes da capital, mas no interior também? Tem sentido isso? Com certeza. É claro que os números são bem diferentes, sim, né? Mas a bomba que pressiona o futebol, ela atua em todos os clubes. Então, assim, nós temos vocês da imprensa que são fiscalizadores constantes, sim, daquilo que os clubes fazem. O torcedor, que é o apaixonado e quer que as coisas aconteçam em favor das suas cores, dos seus escudos, dos seus clubes, né? Temos aí os patrocinadores que querem ver suas marcas atreladas a times que vençam. Então, esse bojo de pressão que acontece no futebol automaticamente vai fazer com que as coisas saiam do controle. O que eu falo muito, que eu digo muitas vezes, é que os clubes precisavam se unir de uma maneira verdadeira, né, com a confecção, com a consolidação de ligas, sim, por exemplo, para que eles, de uma maneira geral no mercado, dessem uma regulada no mercado, a ponto de ter... Nós temos exemplos americanos, né? Seria teto de gastos? Com certeza, isso seria uma das ações possíveis a acontecer. Seria bom para o Atlético, para o Cruzeiro, para o Flamengo, para o Vasco, Fluminense, para o Palmeiras, para o Corinthians. Seria bom para todos. Então, assim, eu acho que a questão de um jogador estar valendo mais ou estar com valor absurdo no mercado, ela tem muito mais a ver com essa gestão, com esse ambiente mais geral do futebol brasileiro, que ainda não se encontrou nos patamares atuais do futebol, do que propriamente dito falar que o fulano merecia menos 1 milhão do que o 1 milhão que ele está ganhando. Então, assim, os milhões que ele está ganhando. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. Uhum. O mercado realmente ele está
tem gerado essa preocupação e hoje o Atlético acabou deixando mais claro ainda, né? Quando você escuta também o treinador falando, a forma que o Cuca falou, o Cuca ele exemplificou, Pedro, lembrando que capacitar talento, buscar talentos também vão gerar algo lá na frente. Ele dá o exemplo do Josué, é daquele time de 2003, né? 2004, 2003, foi 2003, o Goiás, o Goiás 2003. São Paulo 2004. Isso, Barra, São Paulo, meados de 2004. Então vamos lá, ele falou de Josué, ele falou de Grafite. Danilo. Danilo, Grafite também, o Grafitão também estava lá nesse time. Que é algo, então, o Cuca já dá uma pincelada de, eu vou tentar buscar algo para o Atlético na temporada. Pela fala dele, você também conseguiu analisar isso, Pedro? Consegui, Eltinho, obrigado mais uma vez pelo convite, viu, gente? Boa tarde a todos. Eu acredito mesmo, até porque a gente vendo esse perfil de contratações do Atlético, como por exemplo o Coelho, como por exemplo o Natanael, que inclusive é um lateral com muito potencial. Até vi muitos torcedores de outros times falando, nossa, o Atlético foi atrás do Natanael, por exemplo, um São Paulo, torcedores do São Paulo lamentando porque essa negociação não deu certo. Realmente é um jogador de muito potencial, pode dar dinheiro depois para o Atlético, pode ter uma boa revenda. Então, é isso que o Cuca falou. Eu acredito mesmo que ele pode ir, por exemplo, ele teve no futebol paranaense recentemente, pode buscar jogadores do Atlético, e o Atlético Paranaense ter caído foi um acidente de percurso porque o elenco não é ruim. Você vê o Canóbio sendo vendido para o Fluminense por altos valores, o Christian indo para o Cruzeiro por valores altos, a gente viu o Eric indo para o Bahia também, valores muito altos. Então são jogadores que vão jogar Sul-Americana, Libertadores, jogadores indo para a prateleira de cima do futebol brasileiro, são jogadores de alto nível. O que aconteceu no Atlético Paranaense foi uma temporada totalmente atípica. Agora, o Cuca faz bem se buscar essa base, buscar jogadores que tenham essa experiência, que ele conheça também, que ele sabe utilizar. O Coelho tinha números muito bons na temporada, apesar do rebaixamento do Atlético Paranaense. Até um levantamento do SofaScore falava que ele foi o jogador que mais criou oportunidades na Série A. Então, realmente, é uma estratégia interessante do Atlético. Ô Valu, pelas imagens dos vídeos que a gente viu e também pelo relato dos amigos que estão lá na Cidade do Galo até agora, acompanharam as atividades e agora estão acompanhando as coletivas, muitos trouxeram a informação que o Rubens jogou um pouco mais avançado. Pode ser que a temporada atual a gente veja um novo Rubens tendo essa possibilidade com o Cuca, deixe de vez a lateral esquerda e vá jogar onde que é o lugar que ele sempre se viu confortável, que era o jogador de meio campo, né? O meio campo avançado. Já tem aí alguma coisa movimentando pelo Cuca ou você acha que é tipicamente uma solução de início de temporada quando você não tem todas as suas peças? Boa tarde, Eltinho. Boa tarde para os amigos aqui, em especial o grande técnico, professor Ricardo Drubski, hoje aqui conosco, abrilhantando ainda mais os donos da bola e os telespectadores em casa. Elton, eu acho que é muito precoce ainda. O Cuca deixou claro aí com a procura de 2 atacantes e mais outras peças, né? A gente não sabe quantas são. Além de 2 atacantes, o Atlético vai atrás de mais 4 jogadores, 3, enfim. O certo é que o Atlético já tem detectado essa necessidade muito grande. O Rubens, a gente sabe que é uma reivindicação dele ser utilizado assim, mas muito por conta da necessidade, ele acabou sendo um reserva imediato do Guilherme Arana de forma natural. Acho que vai ser um combo onde vai depender daquilo que o Atlético vai conseguir fazer no mercado até o dia 28 de fevereiro. O tempo agora é contrário, é um adversário do Atlético agora, nesse mercado já tão concorrido e tão inflacionado, como disse o Cuca e o Vitor. Vai depender do que o Atlético vai fazer no próximo, até o dia 28 de fevereiro. E só para dizer, né, é muito interessante ver que o Vitor, talvez, ele que iniciou essa carreira de diretor de futebol recentemente, na prática ele deve ter aprendido algo que machucou um pouco o Atlético nessa temporada que passou. Quando ele fala trazer jogadores que possam ser utilizados, ele usa um termo dessa forma. Eu acho que qualquer clube, especialmente um clube quando tem menos gastos numa temporada, algo que neste momento é o que está sendo projetado para o Atlético, não pode ter jogadores titulares do banco de reservas. É esse termo que eu uso. O que é isso? Os jogadores não são titulares e não estão no sistema de rotação do elenco.
O caso do Palácios é muito isso, Igor Rabelo, Maurício Lemos. Claro, você não tem como adivinhar, mas assim, aí você precisa de ser mais criterioso no mercado. E o Atlético, essa temporada que passou, tinha muitos titulares no banco de reservas. Jogadores que não entravam no sistema de rotação, não eram titulares, mas todas as listas de relacionados estavam lá presentes. E é interessante nessa questão até de como utilizar o Rubens durante o ano, né? Como é que isso também impacta automaticamente na busca do Atlético no mercado. Porque se o Atlético resolve, né, o Cuca com a comissão técnica, reúne com o Rubens, resolve que ele agora vai ser um meio-campista, o Atlético vai ter que contratar um lateral esquerdo. Se o Atlético não conseguir esse lateral esquerdo no mercado, eu tenho certeza que vão chamar o Rubens e falar assim, olha, cara, desculpa, eu sei que você quer jogar no meio, mas eu vou precisar de você na lateral porque eu não conseguimos trazer ninguém. Então, essa dinâmica toda vai criando para o Atlético uma situação de precisar também, não só de qualidade, mas de quantidade, né? Então, essa grana que recebeu do Paulinho, a grana que recebeu das vendas, mais o orçamento que já era previsto, esse dinheiro ele precisa render muito bem no mercado para o Atlético, porque o Atlético precisa fazer com o dinheiro da venda basicamente de um jogador, né, porque as outras vendas foram bem baixinhas, ele vai ter que fazer isso aí virar 3, 4, talvez 5 reforços. Então o torcedor fica esperando muito contratações de impacto, contratações de jogadores badalados, mas a realidade do Atlético hoje, orçamentária, ao que tudo indica, aponta para outro caminho. Aponta para jogadores de valor um pouco mais baixo, não necessariamente jogadores que não têm qualidade, mas sem ser essas grandes estrelas, para vir também um pouco na base da quantidade. Senão o Atlético depois vai ficar com um elenco muito curto e vai enfrentar problemas ao longo da temporada, como já aconteceu no ano passado. E o lateral direito Natanael chegou hoje em Belo Horizonte para assinar com o Atlético. Pedrão, você já começou a falar sobre ele, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí, o que você entende desse atleta que está chegando. É jovem, é promissor, muitos times realmente já tinham um foco no Natanael, mas quem acabou ficando com ele é o Atlético. Você tem uma expectativa para esse atleta? Eu acredito que a médio prazo é um jogador que pode se tornar titular do Atlético, um jogador que tem qualidade técnica, foi muito bem nas assistências ano passado pelo Curitiba, por mais que a equipe estivesse na Série B, ele foi muito bem também no Paranaense, então é um jogador que até veio atuar aqui contra o América no Independência, é um jogador interessante. Enfim, eu acredito que pode render e render bem para o Atlético e, claro, o mais importante, render para os cofres do Galo, um jogador que pode render um dinheiro a longo prazo, um jogador que pode ser revendido. O Ricardo falou algo muito interessante no início do programa, que o Brasil é um celeiro de jogadores e vários mercados olham para os jogadores brasileiros. Aí você pode pegar até os mercados principais, como Inglaterra, Espanha, Itália, mas os mercados secundários também. Aí tem espaço em mundo árabe, tem espaço em Ucrânia, tem espaço nos Estados Unidos, tem espaço no México, enfim. Tem um leque de mercados para que esses jogadores possam ser revendidos, possam ganhar novas oportunidades. Então eu acredito sim que o Natanael não tem só o retorno a curto prazo, tem um retorno a longo prazo, se ele for bem no Atlético. Um jogador que tem muito potencial de ter esse retorno a longo prazo e tem uma característica muito interessante também desse que o Cuca falou na Sonora, justamente da questão de valores. Os valores estão muito inflacionados, mas é aquela coisa, é igual comprar apartamento. Se você pega na planta, você vai pagar menos. O Atlético chegou no fim de feira, né? O Atlético, querendo ou não, chegou um pouco mais tarde no mercado. Então os valores estão muito inflacionados, são uma coisa absurda. O que era R$100 mil há 2 anos atrás virou 1 milhão agora. O que era 1 milhão há 2 anos atrás virou 3, 4. Então é um absurdo isso. Ô Valu, o Atlético aproveitando a opção de mercado mesmo, né? Oportunidade de mercado. O Natanael é um jogador que vinha sendo muito bem visto por vários clubes do futebol brasileiro. O Atlético está indo lá buscando esse atleta. Tem que ter paciência ou ele já chega com um rótulo por ter se destacado tão bem no Curitiba, mesmo o Curitiba está na Série B, enfim, são situações que o Coxa vive hoje, mas como que você analisa essa chegada do Natanael? Cara, tem que ter cautela, eu acho. É um jogador que é jovem ainda, não tão mais jovem ali, né? É jovem ainda, mas não é... Estamos falando de jogador de 19, 20 anos. Tem essa rodagem pelo Curitiba, jogando na Série B, mas agora ele vai subir algumas escalas, né? Com relação ao nível de enfrentamento, uma temporada onde o Atlético tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, uma temporada onde o clube precisa de dar uma resposta para o seu torcedor
depois de toda essa remontagem que está acontecendo, porque o torcedor é passional. Até quando o pessoal fala a respeito do Atlético ter uma base, como foi dito pelo Vitor ou pelo Cuca, agora tem uma base forte sim, mas essa base sofreu avarias na sua estrutura. Perdeu um dos 4 principais jogadores para mim que o Atlético tinha, o Paulinho, foi embora. Jogador importante na montagem do elenco do ano passado, o Batalha, o Zaratio, em que pese a questão física, um outro jogador importante. O Natanael, ele pode chegar simplesmente, Elton, e vestir a camisa e ir se desenvolvendo de uma forma natural. Vai precisar muito da ajuda dos outros companheiros, de muita moral do Cuca, e aí sim vai entrar a experiência do técnico quanto a isso. Mas também pode ser que ele demore um pouco mais de tempo, né, para se adaptar a uma outra cidade, uma outra realidade de enfrentamento e competitividade que ele vai enfrentar na carreira, mas é um jogador que eu acho que tem potencial de fato para virar isso que o Pedro acabou de falar. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui no Jornal do Galo, falando muito sobre a entrevista aí do Cuca, né, primeira entrevista aí oficial falando, né, do Vitor, também falando nessa entrevista, e da chegada do Natanael. Rapaziada, é um jogador, uma promessa, né? Jogou muito bem lá no Coxa, se apresentou muito bem, e muitos times do Brasil queriam, né? Mas graças a Deus o Galo conseguiu contratá-lo. Então é uma promessa para esse ano de 2025, talvez para 26 também. Eu acho que o Cuca é um dos melhores treinadores para poder trabalhar isso na molecada. Então, vamos valorizar a experiência que o Cuca tem para poder trabalhar com o Natanael. E, cara, eu acho que é uma boa contratação para o Atlético, que segue aí no mercado. Como o Cuca falou, precisa de mais 2 atacantes ainda. Segue nessa tentativa aí de assinar com o Coelho. Eu acho que sim, vai dar certo. Então, hoje a gente vê o Galo com mais cara, né? Porque, como o Cuca falou, 8 foram embora praticamente. Alguns já realmente não iriam fazer diferença, já não iriam fazer parte. Mas, principalmente a perda do Paulinho, do Batalha. São jogadores do Zaratio, né? Jogadores que vão fazer diferença, e o Galo precisa sim recompor esse elenco, mas começa a mostrar alguma coisa, um pouco tarde, sim, mas pelo menos mostra que está trabalhando, que vai trazer sim boas contratações. Bom, rapaziada, eu quero que você participe com a gente, deixe aí nos comentários o que você achou de tudo que foi falado aí no vídeo, nesse corte que a gente trouxe para vocês. E você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva, ative o sininho, deixa o like. Rapaziada, muito importante deixar o like. Porque quando você deixa o like, o YouTube acaba entregando mais esse vídeo para muito mais atleticanos. Tendo qualquer informação de última hora, a gente traz em primeira mão aqui no Jornal do Galo para vocês. Valeu, rapaziada, um grande abraço.